Né, dessa questão que é posta. Eduardo Bolsonaro é procurado e recebe recados pessoalmente e pela imprensa para que desista de exercer direito legítimo, que é o direito de acusar autoridades brasileiras a autoridades estrangeiras. Né, dessa questão que é posta. Eduardo Bolsonaro é procurado e recebe recados pessoalmente e pela imprensa para que desista de exercer direito legítimo, que é o direito de acusar autoridades brasileiras a autoridades estrangeiras por violações a direitos humanos. Ele é ameaçado a parar, né? Querem que ele pare de exercer um direito legítimo, sob pena de a situação do seu pai, que já é injusta, piorar. E essa situação que já é injusta, que já deveria ter acabado, pelo menos a prisão preventiva domiciliar e a proibição de se comunicar, essa situação ela é mantida para que Bolsonaro abençoe o candidato que o Centrão quer. Isso está claro, isso está estampado. Então, Alexandre de Moraes, com a participação do Centrão, já estão manipulando a corrida eleitoral do ano que vem. Porque, independentemente de Bolsonaro ser candidato ou não, a sua escolha vai influenciar muito em quem o eleitorado que vota no Bolsonaro pode ou não votar. E, enquanto isso, Moraes, diante dessa inabilidade do Centrão em conseguir a bênção no silêncio de Bolsonaro, consegue com que a esquerda, com que Lula, lucre eleitoralmente já para o ano que vem. Pois é, Pavinato, tinha me gerado muita curiosidade o fato de a PGR ter denunciado tanto Eduardo Bolsonaro quanto Paulo Figueiredo ter deixado Bolsonaro de lado e mesmo assim mantê-lo preso. E aí, vários juristas, bom, você já tinha dito isso aqui diversas vezes, só que me chamou mais ainda a atenção porque vários juristas não conseguiram defender essa posição, mesmo aqueles que cotidianamente buscam embasamentos para as decisões de Alexandre de Moraes. Os seus defensores fora do tribunal, fora das instituições, ficaram sem argumentos. Não se teve uma miríade de artigos em jornais de grande circulação dizendo, não, veja bem, você pode interpretar de tal forma e tudo mais. E aí... Só teve a miríade Leitão. E aí ficou essa curiosidade, mas por que Alexandre de Moraes, neste momento crítico, tomaria uma decisão tão flagrantemente ilegal que nem mesmo seus defensores conseguem defendê-la? E aí agora fica claro. Fica claro com essa notícia que você nos traz aqui hoje e fica mais claro ainda com o comentário de Paulo Figueiredo. O sistema está se reorganizando para chantagear Bolsonaro, para não só para que ele escolha imediatamente o candidato que o Centrão quer, mas para garantir de forma inequívoca que ninguém da família Bolsonaro esteja na chapa. Não é que ninguém da família seja o candidato ou a candidata a presidente da República, mas que não esteja na chapa. E mais especificamente ainda, para que este candidato seja Tarcísio de Freitas com a vice-presidência de Ciro Nogueira. E aí fica quase que impossível você não associar as duas coisas. A decisão de Alexandre de Moraes e a entrevista de Ciro Nogueira. Porque elas se casam, elas se complementam. Eu mantenho o Bolsonaro preso de maneira escandalosamente ilegal. Mais do que isso, eu ameaço mandá-lo para a prisão, mesmo diante do seu quadro de saúde extremamente grave.
E diante disso, eu vou forçando ele a tomar essa decisão. Olha, o tempo está acabando, você tem que decidir agora. Não é ano que vem, não é no final do ano, é agora, é agora, é agora. E nisso eu vou pressionando também a família. A esposa dele, que está com ele dentro de casa, todos os dias tendo que ver o policial na porta. A filha dele, que antes de ir para a escola, tem que todo dia passar por uma revista completa no carro, na mochila, nas roupas, etc. Esse constrangimento constante é uma tentativa de montar a chapa para 2026. E aí as coisas se complementam. Fica evidente que há, tanto dentro do Supremo Tribunal Federal, quanto dentro do Congresso, a inequívoca decisão de que a família Bolsonaro deve sair da política. Isso não é democracia, não é direito, não é nem sequer política. Bom, o Alemão, quem é que está com a gente? Tá, joia. Eu queria saber também de impactos nas eleições. Se bem que a gente falar de direito, esse é um ponto de embate que eu tenho com o Paulo Figueiredo desde que a gente trabalhava na extinta Tupi. Nós trabalhamos na extinta Tupi ali no semestre final de 2022 e o Paulo ele sempre fazia interjeições aos meus comentários dizendo: você fala como se houvesse direito no Brasil. E eu sempre respondia: eu falo do direito que há no Brasil, que está publicado como sendo direito vigente. De maneira que falar em eleições no ano que vem, dentro dos princípios do direito eleitoral brasileiro, que é um direito que pretende fazer acontecer no Brasil eleições que sejam de fato democráticas, ou seja, que primam por princípios como a paridade entre candidatos, que primam pelo rechaço a qualquer abuso de poder. Nós já estamos com uma campanha antecipada, não um mês, não dois, mas um ano. Nós estamos no dia 30 de setembro de 2030, Holiday. 2025. Olha, 30 de setembro de 2030, eu já estou falando da próxima eleição. Não, nós estamos indo para 26. Nós estamos em 30 de setembro de 2025. A próxima eleição já é em outubro de 2026. E a próxima eleição, o que pode explicar esse desespero, é uma eleição de vida ou morte. Nós vamos eleger um presidente, 513 senadores e 54 senadores. 513 deputados e 54 senadores. 54 senadores é mais da metade do Senado. O Senado tem 81, 54 é mais da metade. Mais da metade de um Senado impede que alguém escolhido pelo presidente seja ministro do STF e é capaz de empichar qualquer ou todos os ministros do STF. 54 senadores são capazes de fazê-lo. E o próximo presidente vai escolher 4 ministros do STF. É uma corte de 11. 4 por quê? 3 se aposentarão. Quem se aposentará? Aposentar-se-á Luiz Fux, é o primeiro a se aposentar. Carmen Lúcia, a segunda a se aposentar. E Gilmar Mendes, o terceiro a se aposentar. Se aposentar porque atingirão 75 anos, idade máxima de servidor público. É chamada expulsória. Além desses 3 que vão se aposentar pela expulsória, nós temos o Barroso, que vai se aposentar antecipadamente, já deu todas as deixas. E aposentar-se-á, especialmente, se não tiver um presidente simpático à sua causa progressista, porque ele diz que é progressista, naquela entrevista que ele deu à CNN, na noite em que antecedeu a sua despedida do
STF, como presidente do STF. Ele saiu da presidência na sexta e segunda assumiu o Edson Fachin, e ele disse que o pensamento conservador, Holliday, ele disse isso à CNN, é uma doença. Ele não usou a palavra doença, mas ele falou: o Brasil tem um problema que não foi bem diagnosticado, que é o aumento do pensamento conservador. Diagnostica-se o quê? Diagnostica-se doença. Então, para quem é alfabetizado e sabe o significado das palavras, ele chama o pensamento conservador de doença e diz que a Constituição é progressista e que, a depender dele, progressista continuará. Então, ele tem um pensamento progressista, ameaçou se aposentar caso a festa da democracia da eleição não eleja alguém que seja do seu agrado. Então o próximo presidente vai indicar 4 ministros. E se for um presidente amigo também, vai conseguir que ele se aposente só para indicar 4. Porque você indica 4, nós temos na composição do STF hoje um único ministro que salva. Um único ministro que tem qualificação técnica para ocupar o cargo e, ao mesmo tempo, nunca falou fora dos autos, por mais que o público, que a plateia clame, fale fora dos autos igual o Moraes, fale fora dos autos igual os outros. Ele não, ele se mantém juiz. Ele se mantém circunspecto, que é o André Mendonça. Tem um ministro que salva. Tem um outro ministro que eu não sei o que faz no cargo de ministro, que é o Cássio Conká. Mas esse é Vulovan. Não sei para que lado enverga. Mas vamos imaginar que o Cássio Conká, não é, ele venha a se tornar um bom juiz. Temos 2. Se o novo presidente vai nomear 4, e esse presidente for de direita, já existe uma maioria de novos ministros que vão reformar toda essa loucura que este Supremo, ocupado por usurpadores sem notável saber, ou, se tem notável saber, não utilizam mais, fizeram no Brasil. Agora, se tivermos um presidente, um Lula reeleito, teremos mais 4 tranqueiras, mais 4 sabujos indicados para o Supremo, e aí a situação piora, porque sai o Fux. Agora, se tivermos o Lula e um Senado que honre as calças que veste, pode ser que esses 4 indicados não sejam aprovados, ou que este Senado empiche o joio para deixar só o trigo. Então essa próxima eleição, onde nós vamos eleger 513 deputados, 54 senadores e um presidente que vai escolher 4 ministros do STF, ela é uma questão de vida ou morte. Então, o Alexandre de Moraes estar já, deste momento, manipulando a corrida eleitoral do ano que vem, porque calar sem justo motivo, sem processo que embase o silêncio como medida cautelar penal, o Jair Bolsonaro, que é o maior líder da direita, é uma forma de manipular já a eleição de 2026, não é? Exatamente. E isso é muito interessante. Desculpe eu falar muito, mas eu tomo cuidado para expor essas palavras, porque nesse país, não é pingo é letra. Não, e é muito interessante isso, Pavinato, pelo seguinte, porque quando se fala em influência do judiciário nas eleições, muitas pessoas falam, não, mas já vai falar de urna fraudada, etc. Não é disso que se trata. O que nós estamos falando, e este foi, ao meu ver, a coisa mais grave que o TSE fez nas eleições de 2022, é a interferência constante no processo político eleitoral. Porque perceba, em 2022,
A quantidade de direitos de respostas concedido à campanha de Lula foi absolutamente desproporcional à quantidade de direitos de resposta concedido a Bolsonaro. A quantidade de campanhas publicitárias retiradas do ar da campanha de Bolsonaro foi absolutamente desproporcional em relação às campanhas retiradas de Lula. Houve uma denúncia da campanha do Bolsonaro sobre são milhões de transmissões de campanhas de rádio que foram retiradas ou simplesmente não foram transmitidas, principalmente em rádios do interior. Isso não foi sequer investigado pelo Tribunal Superior Eleitoral. E aí agora, um ano antes da eleição, nós estamos falando aqui de um alinhamento, no mínimo uma coincidência muito grande, dos interesses de um centrão que quer eliminar da corrida a família Bolsonaro. E por que quer eliminar? E aí o Paulo Figueiredo trouxe isso muito bem na fala dele. Porque a família Bolsonaro, e claro, especialmente a figura de Jair Bolsonaro, representa justamente este homem comum. É o homem comum que chega ao poder, que chega à cadeira da presidência da República. O homem comum, o cidadão que acorda antes do sol nascer, volta para casa muito depois do sol ter se posto, este homem comum não atura negociações debaixo dos panos. Este homem comum não atura o fato de um juiz que não é eleito pelo povo tomar o lugar de pessoas que são diretamente eleitas por ele. Este homem comum não atura negociatas, não atura abrir mão dos seus princípios morais e éticos por conta de um projeto político. Muitas vezes projeto político escuso. Este homem comum não se acovarda diante dos rabos presos ou de possíveis inquéritos que possam vir do Supremo Tribunal Federal ou de investigações que possam ser abertas pela Procuradoria-Geral da República. O homem comum quer transformar as instituições. O homem comum não aguenta mais pagar tanto imposto para sustentar os luxos da elite do poder. E este homem comum, para o Centrão e para o Supremo Tribunal Federal, não pode estar na presidência da República. É por isso que Bolsonaro está preso ilegalmente. É por isso que o Centrão não quer ninguém com este sobrenome nas eleições de 2026. Olha, nós estamos aqui conosco também um advogado eleitoralista que é membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB daqui de São Paulo, o doutor Rodrigo Kawamura. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.